quinto dia de Nowruz, em 1863, Bahá'u'lláh estava celebrando esse festival em Masra'il Washash, nos arredores de Bagdá, e acabara de revelar a Epístola do Sagrado Marinheiro, cujos sombrios prognósticos haviam suscitado graves apreensões em seus companheiros. Quando chegou um emissário de Namik Pachá e entregou em suas mãos uma comunicação pedindo uma entrevista entre ele e o governador. Conforme Nabil indicou em sua narrativa, já havia Bahá'u'lláh em alguns de seus discursos, durante os últimos anos de sua residência em Bagdá, aludido ao período de provações e tumulto que se aproximava inexoravelmente, demonstrando uma tristeza e desgosto que perturbaram grandemente os que o rodeavam. Um sonho que ele teve por aquele tempo, cujo caráter sombrio não poderia ser posto em dúvida, serviu para confirmar os temores e receios que assaltaram seus companheiros. Eu vi, ele escreveu numa epístola, os profetas e mensageiros reunirem-se e sentarem-se ao redor de mim, lastimando-se, chorando e lamentando-se em voz alta. Assombrado, perguntei-lhes a razão de sua tristeza, ao que seus choros e lamentações aumentaram ainda mais, e disseram-me: choramos por vós, ó grandioso mistério, ó tabernáculo da imortalidade. Eles choraram de tal modo que eu também chorei com eles. Em seguida, a Assembleia no alto dirigiu-se a mim nesses termos: breve vereis com vossos próprios olhos o que nenhum profeta viu. Tendes paciência. Eles continuaram a se dirigir a mim durante toda a noite até o amanhecer. Surgiram oceanos de tristeza, afirma Nabil, nos corações dos ouvintes quando lhes foi dada em voz alta a Epístola do Sagrado Marinheiro. A todos se tornava evidente que o capítulo de Bagdá estava prestes a terminar e que em seu lugar se abriria um novo. Logo depois de se haver entoado essa epístola, Bahá'u'lláh ordenou que as tendas que haviam sido levantadas fossem desarmadas e que todos os seus companheiros regressassem à cidade. Enquanto estavam desarmando as tendas, ele observou: estas tendas podem ser comparadas com os atavios desse mundo. Mal se acaba de arrumá-los quando chega a hora de deixá-los de lado. Dessas palavras suas, aqueles que as ouviram perceberam que nunca mais seriam essas tendas levantadas nesse lugar. Não as haviam levado ainda quando chegou a Bagdá o mensageiro, incumbido de entregar a comunicação já mencionada do governador. No dia seguinte, o governador adjunto entregou a Bahá'u'lláh, numa mesquita nas vizinhanças da casa do governador, a carta de Ali Pachá, dirigida a Namik Pachá e vazada em termos corteses. Essa carta convidava Bahá'u'lláh a prosseguir como hóspede do governo otomano até Constantinopla, colocava uma quantia de dinheiro à sua disposição e providenciava uma escolta montada para acompanhá-lo. A esse pedido, Bahá'u'lláh deu o seu imediato assentimento, mas recusou-se a aceitar a soma que lhe fora oferecida. Quando, porém, o adjunto insistiu, fazendo ver que tal recusa ofenderia as autoridades, ele consentiu, embora com relutância, em receber a generosa verba apartada para o seu uso e distribuiu-a naquele mesmo dia entre os pobres. O efeito dessa notícia repentina sobre a colônia de exilados foi instantâneo e acabrunhador. Esse dia, conta uma testemunha ocular, descrevendo a reação das comunidades às novas referentes à próxima partida de Bahá'u'lláh, viu-se um tumulto digno da ressurreição. Os próprios portais e muros da cidade pareciam chorar por causa da separação iminente do bem-amado de Abá. Na primeira noite em que se mencionou sua intenção de partir, seus entes queridos, todos eles, renunciaram tanto ao sono como ao alimento. Nenhuma só alma podia ser tranquilizada.
Muitos haviam resolvido que, na hipótese de serem privados da mercê de acompanhá-lo, matar-se-iam sem hesitação. Aos poucos, contudo, através das palavras que ele lhes dirigiu e através de suas exortações e de sua terna bondade, calmaram-se e resignaram-se à sua vontade. Para cada um deles que vivesse em Bagdá, quer árabe ou persa, homem ou mulher, criança ou adulto, ele revelou durante aqueles dias de seu próprio punho uma epístola individual. Na maioria dessas epístolas, ele predisse o aparecimento do bezerro e das aves da noite, alusões aos que, como fora previsto na epístola do Sagrado Marinheiro, prognosticado no sonho acima citado, iriam levantar o estandarte da rebelião e precipitar a crise mais grave da história da fé. 27 dias depois que aquela epístola de triste conteúdo fora tão inesperadamente revelada por Bahá'u'lláh, e depois que a comunicação fatídica, pressagiando sua partida de Constantinopla, havia sido entregue em suas mãos, numa tarde da quarta-feira, 22 de abril de 1863, 31 dias após Nauruz, no dia 3 de Dhul Qa'dah, 1279, ele deu início à primeira etapa de sua viagem de 4 meses à capital do Império Otomano. Aquele dia histórico que passaria a ser designado, daí por diante, como o primeiro dia do Festival do Rizvan, foi assinalado pela culminação das inúmeras visitas de adeus que amigos e conhecidos de todas as classes e condições lhe vinham fazendo, e apresentou um espetáculo como os habitantes de Bagdá raramente haviam visto. Apinhava-se nas imediações da sua casa uma aglomeração de pessoas de ambos os sexos e de todas as idades, compreendendo amigos e estranhos, árabes, curdos e persas, autoridades e clérigos, funcionários e mercadores, bem como muitos da classe inferior, os pobres, órfãos e prescritos. Alguns mostravam surpresa, outros angústias. Muitos estavam em pranto e apreensivos, enquanto alguns foram impelidos pela curiosidade ou por secreta satisfação. Todos estavam ansiosos por lançar um último olhar àquele que durante uma década, através dos preceitos e do exemplo, exercera tamanha influência sobre grande parte da população tão numerosa e heterogênea de sua cidade. Pela última vez, em meio a choros e lamentos, deixara ele sua santíssima habitação. Habitação essa, de onde haviam emanado os sopros do Todo-Glorioso, e em borbotões incessantes a melodia do Todo-Misericordioso. No seu caminho, com mão pródiga, dera uma última esmola aos pobres de quem sempre fora amigo fiel, e pronunciava palavras de conforto aos desconsolados que o procuravam de toda parte. Assim alcançou ele as margens do rio, que cruzou em balsa, acompanhado de seus filhos e do amanuense em direção ao jardim de Najibeye, situado nas margens opostas. Ó meus companheiros, assim dirigia-se ele ao grupo fiel que o rodeou antes de seu embarque. Confio à vossa guarda essa cidade de Bagdá, no estado em que agora vedes, quando correm lágrimas, como a chuva primaveril, dos olhos dos amigos e estranhos que se apinham nos seus sótãos, ruas e mercados, e parto. Cabe-vos a tarefa de vigiar para que vossas ações e conduta não obscureçam a chama do amor que rebrilha dentro do peito de seus habitantes.